a ministração de hoje está na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 2. Leitura é o verso 9. Mas vós são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei Eterno, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus na terra e louvá-lo na eternidade. Esse Deus o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então podeis assentar. Irmãos e irmãs, então veja que uma outra qualificação, porque Deus os criou, uma outra característica que temos que vivê-la e aceitá-la e usufruir dela, é que Deus nos criou para quê? Diz aqui, somos então raça escolhida, nessa tradução. Na outra tradução, geração eleita, sacerdotes do rei, ou sacerdotes real em outra tradução. Nação completamente dedicada a Deus, ou nação santa. Povo adquirido, ou povo que pertence a Ele. Foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, ou para anunciar as virtudes daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então esses são outros princípios que envolve dentro de um que tem todas essas características. Então por que fomos criados? Para reinar, é um dos princípios. Para sermos valorosos para Deus, ou para termos valor, preciosos para Deus, mas também Deus os criou para sermos então raça escolhida, geração eleita. Então dentro dessa geração eleita, cumpre todos esses outros princípios. Toda a raça eleita, ou geração escolhida, ela é levada para ser sacerdote do rei, para dedicar totalmente ao Senhor, e também para anunciar os atos poderosos de Deus, que o Senhor tirou da escuridade para a sua maravilhosa luz. Então outro princípio, porque Deus os criou, é esse princípio, é chamado a raça eleita. O que é uma raça eleita? Então vamos partir para o conceito natural de raça. Então todo mundo tem um conceito básico de que é uma raça. Então tem raça branca, raça negra, ou seja, no conceito vago aí do sinônimo humano. Na realidade existe o gênero humano, mas muitas vezes é classificado como raça, devido à cor, à pele, ou a estatura, ou o tipo de cabelo, ou da cútis, ou da cor dos olhos. E assim, existe essa diferenciação no gênero humano. É o que define a raça do ser humano, ou seja, as várias situações que ocorrem. Mas veja bem que Deus não faz acepção de raças humanas, mas porque ele quer que todos sejam a semelhança de Cristo, mas ele chama de raça eleita, ou geração eleita, ou raça escolhida para anunciar os seus atos poderosos, para anunciar a sua maravilhosa luz, para que ele venha ser servido e sermos sacerdotes do rei. Veja então por que Deus faz isso para escolher o seu povo. Então veja bem por que Deus escolheu a tribo dos levitas para ser a única dentro de Israel que ministraria o sacerdócio para ele. Então voltemos lá no tempo de Moisés. Moisés estava recebendo as leis lá no alto do Monte Sinai, e um período de mais de 120 dias, naquele período, naquele processo de jejum, de oração. E quando Moisés retorna, muitos ali falaram: Moisés morreu, Deus nos trouxe aqui, mas cadê Deus? Vamos morrer nesse deserto, vamos ter outros líderes, vamos virar uma outra nação, vamos fazer um Deus para nós. Então Arão, que ficou encarregado, ele, para não assim, o povo brigar, revolucionar, ou fazer mais divisão, Arão fez por bem aceitar o que a maioria estava dizendo. Vamos fazer um Deus. Então pegou ouro, pendentes, fizeram um bezerro de ouro, e aí fizeram aquilo lá de Deus. Mas a única tribo que não dobrou
aquele bezerro de ouro fora a tribo de Levi. E na hora que Moisés vem com as tábuas da lei, os 10 mandamentos, ele quebra elas, porque o povo corrompeu muito rápido. Mas a única que não corrompeu foi os levitas. Então ali ficou uma raça eleita, uma geração eleita, um povo que Deus então escolheu para ser o sacerdote do rei. Isso foi lá no Velho Testamento. Então a mesma coisa hoje. Quando você torna um cristão, tem Jesus, você é tirado das trevas para a luz, é porque Deus te criou, justamente porque Deus já tinha a visão do futuro, da eternidade, que ao você começar a servi-lo, você vai ser uma das pessoas que, no meio do transcurso da vida cristã, da fé, vai ocorrer situações caóticas, situações deprimentes, mas nesse momento Deus vai te observar, e você então vai ser aprovado, aí você torna então sacerdote do rei, porque lá no Velho Testamento quem tornou sacerdotes reais foi levitas, porque eles não se dobraram ao bezerro de ouro, se mantiveram íntegros, enquanto os outros faziam festa, pulava, gritava, bebia, pulava ao redor do bezerro de ouro, e era o povo de Deus, mas os levitas não. Então eles foram escolhidos, aquela geração, aquele povo, aquela tribo, aquela raça, para ser os exclusivos sacerdotes para Deus. Deus deu a segunda lei, por isso que tem o livro de Deuteronômio, o segundo livro, as segundas leis. Não que escreveu outros 10 mandamentos diferentes, não, os mesmos foram escritos 2 vezes, porque os primeiros foram quebrados por causa do bezerro de ouro. Mas por causa dos levitas não terem contaminado, Deus então continuou com o seu povo. Então por isso que a igreja que torna gloriosa, ela leva Deus poupar muita destruição, porque Deus olha e vê nessa geração corrupta uma raça, um povo que não corrompe, que não se vende, que não se volta para a sensualidade. Porque se você voltar lá no livro de Êxodo, na hora que eles fizeram bezerro de ouro, foi carnalidade, sexo prosmíscuo, conturbação, perturbação, porque esse cara ali dançando, embebedado, pulando, gritando, e ali comeu solto a carnalidade, tudo que podia se fazer, fizeram, bacanais e tudo que podia ser feito, ou seja, algo horrível. E mesmo assim, Deus ainda poupa Israel, porque a tribo de Levi, os levitas, não contaminaram. Deus os abençoou todos para continuar a jornada, mas a única que pôde entrar no tabernáculo, a única que pôde trazer a glória de Deus na terra, a única que pôde ministrar para Deus seriam os levitas. Então eles foram chamados sacerdócio do rei. Mas agora, como está sendo pregado, todos nós somos agora sacerdotes para Deus nosso Pai. Apocalipse 1:6 é outro princípio. E quando então você passa lutas e privações, Deus vai ter realmente que nos provar como raça eleita. Não há como Deus provar uma raça eleita se Ele não deixar passar um período em que Ele vai esperar nossas atitudes. Por que que Deus demorou tanto tempo para Moisés descer do monte, tantos dias? Por que não demorou só 3 dias, 1 semana, 10 dias? O povo não ia corromper, mas demorou 120 dias ali naquele monte árduo, e nada de Moisés voltar. Josué lá no pé do monte, e Caleb ajudando, esperando também. Por que demorou tanto tempo? Porque tudo Deus tem princípios. Deus realmente Ele deixa passar um período na nossa vida, no ministério, na sua vida, no seu chamado, para Deus saber se você vai manter-se íntegro, ou vai falar, Deus não está me abençoando, Deus nem me ouve mais, vou na igreja, parece que está pior, Deus não atende, e está tudo ruim, e nada está melhorando, estamos aqui parados no tempo. Israel ficou ali parado o tempo, nada movia, porque estava dando as tábuas da lei, tábuas de pedra. Era o período que Deus estava preparando, e enquanto isso Israel tinha que aguardar. Então assim é na nossa vida também.
há períodos ministeriais que aguardamos, esperamos, servimos a Deus, mas nesse meio de tempo, muitas vezes as pessoas se debandam, ou falam, esse líder não presta, não, Deus não está aqui, não, vamos para outro lugar que é melhor. Aí começa a buscar o bezerro de ouro, porque o bezerro de ouro, ele significa muitas coisas. Bezerro de ouro significa festividades, significa carnalidades, agradar a carne, agradar o eu, enfim, aquilo que satisfaz a pessoa de forma imediata, é aquilo que agrada a pessoa de imediato. Então veja bem, o próprio Israel de Deus buscaram bezerro de ouro, ou seja, era povo de Deus, mas eles se deixaram levar por algo que contaminou as tribos de Israel, menos a tribo de Levi, dos levitas. Foram abençoados, perdoados, mas ficaram limitados em não serem aqueles que ministrariam para Deus. Deus queria que todo Israel ministrasse, mas por causa daquele acontecimento, eles se limitaram. E aí os levitas tornaram sacerdotes do rei. Então na igreja que torna gloriosa, identicamente ocorrem esses fatores. Momentos que Deus aguarda, que Deus fala, que Deus prepara, que Deus está ordenando a sua palavra. É o momento da visão, da palavra, é o momento da preparação, que pode demorar um certo tempo, mas Deus fica aguardando. Mas quando então Ele ordena a sua obra, então veja que Deus falou para Moisés, Moisés, volte logo lá, que muito povo já corrompeu. E a hora que ele vê lá, já está aquela carnalidade para todo lado, mas os levitas não. Então muitos morreram, pereceram, mas os levitas foram escolhidos, geração, nação escolhida para ministrar ao Senhor. E eles foram aqueles que viram a glória de Deus, eles anunciaram os atos poderosos de Deus. Então para nós é esse princípio. Então nós somos criados para isso, para anunciar os atos poderosos de Deus, para ser sacerdócio do rei e escolhidos por Deus para não contaminar nesse mundo de iniquidade. Mas vai ocorrer esses fatores. Para você não contaminar, vai ocorrer isto. Nada vai melhorar, parece que você está parado, parece que nada vai adiante. É no vocabulário popular, parece que nunca decola, não sai do caminho, não sai do lugar, parece que está sem rumo de ir adiante. Mas é aí que Deus quer saber se vai ter bezerro de ouro ou vai aguardar a ele. Aí que Deus levanta a sua raça eleita, o sacerdócio do rei. Então assim a igreja vai sendo aprovada. E o que ocorre com o sacerdócio real? Ministrarão para Deus e anunciarão os atos poderosos de Deus. Aqui há um grande segredo espiritual. Somente quem torna sacerdote o rei é que anuncia os atos poderosos do rei. O que é os atos poderosos? As virtudes celestiais. São situações que Deus revela e mostra do plano dele para a terra e para a eternidade. Então não é qualquer pregador, não é qualquer ministério, não é qualquer pessoa que Deus vai ordenar os seus atos poderosos. Pode ter muitas igrejas, pode ter muitos ministérios, mas os que vão anunciar os atos poderosos de Deus é os que são aprovados como sacerdotes do rei. Então você, eu, todos nós, se estamos sendo aprovados, Deus está lhe aprovando e Ele te criou para isso. Já que você está aqui até hoje e nesse tempo todo, e muitas vezes muitos já abandonaram, e muitos já foram para o bezerro de ouro, porque querem a carnalidade, ou que agrada, ou que satisfaz. Veja que a proporção de quem foi para o bezerro de ouro, quantas tribos eram? 12. 11 tribos foram para o bezerro de ouro, só uma ficou ali, quieta, aguardando, os levitas. Então realmente a proporção dos que preferem o bezerro de ouro é grande. Mas aí veio uma penalidade para eles.
Foram abençoados, mas não puderam anunciar os atos poderosos de Deus. Mas veja, se você ler lá em Êxodo, que é a sequência depois, Deus deu uma ordem para Moisés falar para Israel: Israel, pegue vossas espadas e matem agora muitos aos seus irmãos que adoraram o bezerro de ouro. Então veja, houve morte no meio do povo de Deus. Aquilo ali foi algo sanguinário, foi algo terrível, espada cortando muitos de Israel, morte, morte. O que isso significa hoje? Porque a igreja que torna gloriosa, ela não vai ficar pactuada com a adoração ao mundo e ao pecado. Quando fala espada, morte, é o poder da palavra. O Senhor vai te dar ordem: ou a pessoa larga o pecado, larga o bezerro de ouro, ou vai perecer, vai morrer. Então isso aí é algo muito poderoso que Deus libera aos que vão tornando sacerdotes do rei. Isso vai ocorrer nesse tempo para a igreja gloriosa, em relação a muitos ministérios que podem estar contaminados com bezerro de ouro, porque ocorreu isso lá com Moisés, e aquilo é um retrato para a nova aliança. Então você que tem esperado em Deus, aguardado, não se debandado, mesmo que fala, mas não está melhorando nada, está tudo parado, parece que tudo que faz, nada vai adiante, é o que mais se ouve. Mas isso ocorreu no tempo de Moisés, ficaram lá parados e parados, e muitos líderes falaram: Moisés morreu, acabou, isso não tem visão, é nada, vamos morrer nesse deserto, vamos levantar líder, vamos fazer um outro Deus, vamos virar nação. E aí fizeram mesmo, só que tiveram uma derrota muito grande, até as tábuas da lei foram quebradas. O que indica isso? Que muitas vezes Deus quer dar a visão para o seu povo, e muitas vezes na hora que Deus vai dar a visão que Ele quer, na hora que Ele vai liberar, muitos já contaminaram, não aguardaram em Deus. Mas por causa dos levitas, Deus ainda pôde trazer a visão de novo dos mandamentos, que era a base inicial da lei de Deus na terra, por causa deles não terem contaminado. Então veja que a igreja que aguarda em Deus, a visão de Deus vai cumprir com certeza, enquanto estiver fiel. Então a visão da geração escolhida, a raça eleita, é nesse sentido. É a raça eleita para virar o sacerdócio do rei, para anunciar os atos poderosos de Deus, e para mudar a história, e para Deus ser louvado na terra, e para a glória dele manifestar, porque o sacerdócio é aquele que intercede, que ministra, que tem comunhão íntima com o Pai, que a luz dele brilha na terra, é através da unção sacerdotal. Então é necessário saber que a unção sacerdotal, ela é confirmada após um período que nada melhora, está tudo parado, parecendo que está tudo ruim, parecendo que nada vai adiante. Mas ao mesmo tempo que não vai nada adiante, começa a levantar os murmúrios, começa a levantar os queixosos, começa a levantar visões. Não, vamos fazer assim, assim que vai atrair, vai melhorar, não, assim é melhor, dessa maneira vai todo mundo se agradar. Aí começa a criar os bezerros de ouro, que aponta para a idolatria, a obra maligna, atividades negativas, doutrinas erradas, heresias, aponta para tudo isto. Por que aponta para tudo isso? Porque o bezerro de ouro foi feito pelo povo de Deus, mas depois eles voltam a servir a Deus, seguindo a jornada. Então esse bezerro de ouro, ele é isso, é a influência que vem nas igrejas, para levar aquilo que agrada a carne. Esse é o sentido desse princípio profético. Mas os levitas não se deixaram levar por nada, foram fiéis à espera em Deus, e quando Moisés volta, eles são honrados, o próprio Deus os honra. Então esse período de unção sacerdotal na igreja que torna gloriosa, muitas vezes ele demora um certo tempo, porque Deus quer saber até quando nós vamos esperar que Ele autorize a visão celestial.